A inveja é sempre negativa. A inveja não é eu desejar a sua casa, o seu casamento, o seu emprego, o seu relógio, sua maneira de falar em público. Isso não é inveja, isso é cobiça. A inveja é mais sofisticada e mais terrível. A inveja é a tristeza que eu sinto porque você é feliz com essas coisas. A inveja é o fato de que eu não tolero a sua alegria, a sua felicidade, por ter uma bela esposa, um belo marido, por ter um bonito carro, por saber falar bem uma língua, por ser alegre, por ser despreocupado, seja o que for. Não é o bem que eu quero para mim. Isto seria a cobiça. É assim que São Tomás de Aquino define a inveja, a tristeza pela felicidade alheia. Não é exatamente a vontade de ter o que você tem, mas vendo que você tem algo que eu acho interessante, que pode ser um dado objetivo, um relógio, ou um dado subjetivo, seu equilíbrio, sua paz de espírito, eu fico muito irritado com isso e isso me perturba. Uma das raízes da palavra inveja, não é a única, é que a inveja lhe cega, ela é invidere invidere, ou seja, eu não te vejo. Exatamente não ver, não perceber a mim e a você, mas apenas aquela dor pela sua felicidade, me torna como invejoso um cego. Eu deixo de ver as minhas capacidades, eu deixo de avaliar qual é o caminho que você teve para chegar às suas capacidades e eu acabo produzindo o ato invejoso, que de novo é a tristeza pela felicidade alheia. Então a inveja é um tipo de cegueira, ela é um erro estratégico, porque nem eu quero chegar onde você está e nem estabeleço uma meta para ter o que eu acho que você pode ter. Poderíamos falar, por exemplo, em uma cobiça positiva, mas não existe a popular inveja branca, uma maneira que as pessoas dizem, eu te invejo, mas é sem maldade. Não, toda inveja é negativa, porque eu te invejo porque eu não tolero a sua alegria e não exatamente sua habilidade ou o bem que você possui. O invejoso observa e por isso que na cultura popular a inveja sempre está associada ao olho grande. Muitos amuletos contra a inveja trazem um olho, como o olho grego, o olho turco, trazem amuletos que exageram o olho, que são formas de eu dizer que eu estou rejeitando essa energia negativa que vem do outro, porque o primeiro ponto para eu invejar é eu ver a felicidade de outra pessoa. Felicidade é um elemento muito desafiador. Muita gente se sente incomodado com a felicidade. Por quê? Porque a felicidade é uma luz. A felicidade, a alegria familiar, material, afetiva, corporal, é uma luz e essa luz ilumina pessoas que estão pelos cantos. Pouca coisa incomoda tanto a minha dor como ver a sua alegria. Até então eu convivia bem com o meu ressentimento, com a minha amargura, com o fato de eu estar insatisfeito com o meu corpo, com eu não saber as coisas que eu deveria saber, com a minha impaciência, com a minha brutalidade, com a minha imbecilidade, com a minha boçalidade. Mas de repente eu vejo alguém que é o oposto a isso. Alguém que brilha, alguém que é interessante, que é inteligente, que pode ter um bom corpo, uma boa família, ou alguém que simplesmente é feliz com essas coisas. E essa felicidade é um sol, e o sol vai tornar a sombra ainda mais escura. O sol chega até o canto e desperta ali o invejoso, que até então achava que essa dor era natural e era dele. E a dor então, ao invés de ser para mim, ao invés de ficar comigo, ao invés de me amargurar sozinho, ela se vira para a luz e passa a dizer que a culpa da sombra é da luz. Por isso que o invejoso é alguém que para de se analisar, para de crescer, para de se desafiar e centra sua energia no objeto da inveja. A inveja é terrível. De todos os 7 pecados capitais, é o único pecado que nunca, jamais é admitido. Vejam, muita gente se orgulha da ira. Ah, eu sou irritado mesmo. Se pisam no meu calo, levam. Não tenho sangue de barata.
Outros se orgulham da avareza. Não, eu não sou avarento, eu sou controlado, o que é meu é meu. Outros se orgulham da preguiça. Eu sou tranquilo mesmo, não sou de ficar fazendo muita coisa, mas ninguém se orgulha da inveja. A inveja é o grande pecado envergonhado. A inveja é o pecado que todas as pessoas não admitem, mas são alvo de inveja. A inveja nunca é reconhecida. E por quê? Porque, obviamente, a inveja contém um problema grave. É o reconhecimento da impotência, da incapacidade. Porque o invejoso sabe, no fundo, que ele está infeliz, porque o outro conseguiu o que ele não tem, o que ele não consegue, o que não é possível, não está a seu alcance ou simplesmente ele acha muito trabalhoso. A inveja é uma impotência, a inveja é uma fraqueza, a inveja é uma incapacidade de produzir a própria felicidade, e por isso miro tanto na felicidade alheia. A inveja então se disfarça. Um dos disfarces da inveja é a ajuda. É a pessoa dizer, eu não estou criticando porque eu te invejo, porque eu quero o seu bem. É porque eu estou a serviço do verdadeiro conhecimento. É porque eu temo pela sua saúde. É porque eu acho que isso faz mal para você. O invejoso costuma dourar a pílula, costuma traduzir em interesse. Eu não falo para você ficar falando da sua família, que isso é errado, porque eu acho ruim. Eu adoro a sua família. Eu adoro a sua felicidade. Mas sabe que tem gente aqui no trabalho que é invejosa. Em geral, eu desloco para terceiros o que é o meu sentimento. É muito comum no invejoso a expressão, nossa, você sabe que eu sou seu amigo. Mas tem gente aí falando, quando eu me aproprio da fala dos outros, é porque eu não tenho sequer a coragem de enfrentar, olho a olho, cara a cara, a pessoa e fico utilizando outros críticos para dizer aquilo que eu penso. Eu estou do seu lado. Por mim, você pode falar à vontade do seu carro, pode falar que perdeu 10 quilos, pode falar que fez uma viagem maravilhosa. Eu fico feliz com as suas conquistas, mas você sabe que a Patrícia lá do financeiro, que o João lá do RH, esses são invejosos. Cuidado, cuidado, meu amigo, cuidado com eles. Sim, talvez a Patrícia seja invejosa, mas com certeza quem está dizendo isso também é. Você tem inveja de alguém próximo. O invejado, o alvo da inveja é sempre alguém da família, da vizinhança, do trabalho, ou que pelo menos você tenha contato com as redes sociais de alguém vivo. Essa inveja nasce de alguém que você olha, que tornou inclusive vivo por acompanhar nas redes sociais. O invejado é sempre alguém próximo, seja pela imagem, seja pelo tempo ou proximidade geográfica. O invejado é sempre alguém ao meu lado que estabelece essa comparação incômoda porque está mais próximo do seu nível. Naquela reação interna do invejoso, a pessoa que olha algo que lhe causa inveja, a cólera, a dor, e a pessoa não revela isso no rosto. Ai, se nós pudéssemos ver, se no coração do invejoso aparecesse o rosto e se no rosto fosse traduzido o coração. Se a gente pudesse ver através da máscara da face aquela pessoa a quem você comentou, troquei de carro, que bom, como eu estou feliz com você. Essa pessoa, se eu pudesse perceber essas coisas, se eu pudesse entrar na alma dela, eu veria um inimigo, talvez como invisível chaga cancerosa, como se fosse alguém corroído pela própria dor. Essa possibilidade. Se o nosso rosto não fosse uma máscara, se as pessoas não fossem como esfinges que dizem o que não sentem e são impenetráveis ao mistério da sua própria alma, se nós próximos pudéssemos olhar no espelho o rosto quando a gente vê um sucesso alheio, quando vê uma conquista, quando vê uma pessoa linda, com um rosto maravilhoso, ou com uma renda extraordinária, ou com uma habilidade impactante, se eu pudesse ver de fato essas coisas, e os outros talvez sentissem autenticamente o que se passa dentro de mim. Então esse é um problema, essa é uma questão, isso aqui é algo que nós precisamos pensar bastante, e como eu enfrento a inveja.
Eu preciso de autoconhecimento. A primeira grande questão é que não é um erro sentir esse incômodo com a felicidade alheia. Talvez deixe de ser um erro quando eu atingir aquele estágio de iluminação final, mas por enquanto eu e você somos pessoas normais, que se estamos lá batalhando muito para conseguir alguma coisa, e vemos alguém que conseguiu com facilidade ou aparente facilidade, isso me incomoda. Então, nesse caso, eu vou ser invadido por um sentimento difícil. Eu não cheguei lá, eu não consegui isso ainda, mas eu vou estimular que eu entenda que a vitória de outra pessoa, em primeiro lugar, é uma vitória que nada muda a minha existência. Que alguém tenha muito mais dinheiro ou muito menos, isso não afeta a minha renda. Se eu perguntar por quê, eu não vou encontrar uma resposta, porque essa lógica não existe. O autoconhecimento vai me conduzir a pensar que se eu sentir inveja, eu apenas notei uma ferida, e essa ferida pode ser trabalhada. Eu posso, em primeiro lugar, produzir cobiça positiva. Eu tenho que aceitar que as coisas são desiguais no mundo. Ao me comparar com os outros, eu tenho que perceber que, de fato, eu sou convidado a um crescimento constante. E se é importante para mim, eu tentarei. E se eu não posso alcançar, o que eu posso fazer? Que os que têm menos ou os que têm mais, nada mudam minha existência. Por isso, muito cuidado com as suas críticas. Uma boa crítica é feita com a intenção de melhorar uma pessoa. É feita de forma mais tranquila possível. Se eu comecei a trazer venenos, adjetivos, problemas, se eu comecei a trazer o fígado para a crítica, obviamente, eu não sei se eu estou criticando a pessoa ou mostrando o quanto ela me incomoda. Então, eu devo ter muito cuidado com a crítica. Mas é preciso que a outra pessoa sinta que essa crítica só tem um grande objetivo, que eu melhore, que eu, o criticado, cresça. E essa crítica é feita com um interesse enorme de desenvolvimento. Se ela é venenosa, se ela é agressiva, se ela vem com apelidos, se ela vem com raiva, o que eu estou percebendo? Que por trás de uma crítica, inclusive justa, existe a minha dor, a minha inveja, provavelmente. Por que não proporcionar seu autoconhecimento? Nossa, mas fulano tem o que eu gostaria. O que é? Você pode ter? Esforce-se para isso. Não pode ter? Tem que aceitar, como mandam os filósofos estoicos, que algumas coisas não podem ser transformadas. Então, nesse caso, por que invejar? A inveja é apenas o reconhecimento de que você enfraqueceu, ou de que você não tem consciência, ou de que você é menos, ou de que você se supõe menos, talvez você não seja. E é por isso que a inveja é um excelente indicativo para o meu autoconhecimento, para o meu crescimento, para o meu avanço.